Pessoal, vamos lá. Dólar próximo de bater R$ 6 aí após o pronunciamento e divulgação do novo pacote fiscal. O mercado estava otimista, esperando boas soluções, boas estratégias, mas na realidade acabou decepcionando um pouco essa divulgação. Eu vou explicar para vocês o porquê e por isso que o dólar disparou ainda mais frente ao real. Ontem ele fechou em 5,91, a expectativa é que ele reduzisse aí para 5,80, ele está batendo quase R$ 6. Como a intenção aqui é sempre descomplicar o mercado financeiro, então mais uma vez de uma forma bem simples para que vocês possam entender o que foi essa divulgação do pacote fiscal, o que tem de acontecer nos próximos 2 anos. Então a primeira questão, por que chegou nesse ponto? Por que o Haddad teve que se pronunciar, teve que trazer uma resposta para tentar acalmar o mercado? Os primeiros 2 anos do atual governo, 23 e 24, foram de muita irresponsabilidade fiscal. Mais uma vez, 2023 foram 230 bi de déficit e 2024 de mais 100 bi de déficit. A gente está falando de 330 bilhões de reais. Ou seja, do cofre público saíram, entre o que saiu e o que entrou, ficou um buraco, uma dívida de 330 bi. Quem paga essa dívida interna somos nós, é o cidadão comum, é o trabalhador, é o pobre aqui no Brasil, pagando mais impostos, tendo a sua sobrevivência mais cara, comida, combustível, roupa, enfim, moradia. E sempre que o Haddad era perguntado, Haddad, qual que é a estratégia fiscal, qual que é a estratégia econômica para regularizar esse déficit, esse buraco que foi criado? O governo pretende gastar menos? E a resposta era sempre não. A gente pretende arrecadar mais, ou seja, cobrar mais impostos do cidadão. Esse tipo de resposta afetou diretamente a confiança na nossa economia. Investidores que colocavam dinheiro no Brasil tiraram, empresas vão embora, e isso afeta diretamente o emprego, o consumo, a vida do brasileiro. Pois bem, chegou no momento que a equipe econômica do atual governo precisou montar uma nova estratégia para os próximos 2 anos para tentar melhorar um pouco essa situação. E essa era a expectativa da divulgação de ontem. Mas infelizmente a divulgação não foi o esperado, porque está longe de ser uma estratégia sólida, consistente para resolver os problemas que foram criados. Quando a gente fala que os primeiros 2 anos tiveram 230 mais 100, 330 bi de déficit, e o Haddad promete tentar economizar 70 bi nos próximos 2 anos, ou seja, a gente já entende que nos 4 anos a gente vai ter buraco, a gente vai ter um déficit muito grande, a gente gastou 330, a gente vai tentar economizar 70, então é um buraco aí de 260 bilhões em 4 anos. Então foi muito pouco do que a gente esperava perante ao que já aconteceu. Uma outra estratégia que foi levantada ontem, que na verdade é uma estratégia que eu defendo há muito tempo, eu gosto, mas que mais uma vez foi em cima de uma estratégia mal feita, em cima de uma estratégia que é uma conta que não vai fechar. Pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês serão isentas de IR, de imposto de renda. E quem vai pagar essa conta vai ser impostos a mais cobrados para quem ganha acima de R$ 50.000 por mês. Isso é de uma felicidade, eu concordo plenamente. O pobre ele tem que pagar menos imposto do que o rico. Isso tem que ser proporcional, não tem que ser a mesma régua para todo mundo como sempre foi. Isso está certíssimo. Mas quando o Haddad traz como solução que o que será cobrado a mais das pessoas que ganham R$ 50.000 por mês, isso vai compensar a isenção de quem ganha até 5 mil, a conta não vai fechar. Porque quando a gente olha para o nosso país, que é composto pela maior parte de pobre, do trabalhador comum, da miséria, as pessoas que ganham, o dinheiro que o governo sempre arrecadou em cima dessa galera que ganha até R$ 5.000, isso a gente tem um número levantado, cobrar da menor parte, por mais que a gente cobre um valor bem acima de quem ganha até 50 mil, vai ser um valor arrecadado infinitamente menor do que era arrecadado. Essa conta não vai fechar, a estratégia teria que ser outra para que a gente consiga isentar quem ganha até R$ 5.000. Mais um buraco, mais um déficit será criado. E sabe qual que é o problema? Fala, nossa Marcos, isso é maravilhoso, quem ganha tá certo, não tem que pagar, isso vai ajudar as pessoas que ganham até R$ 5.000. Sabe por que não vai ajudar? Porque quando é gerado um déficit, uma dívida interna, a única forma de solucionar era cobrando mais impostos do cidadão comum, do pobre. Não está ajudando, está prejudicando o pobre. Ele vai ficar isento de imposto de renda em cima da renda dele, mas ele vai pagar muito mais impostos caros em cima da sobrevivência, em cima do alimento, em cima do combustível, em cima da roupa, em cima da moradia. A gente está transferindo a dívida do pobre, a gente não está resolvendo essa dívida do pobre.
Essa estratégia do pobre não pagar imposto, que está corretíssima, ela só funciona em um país que está redondo economicamente, que tem uma saúde financeira adequada. Porque senão é o pobre que vai pagar essa conta. Isso é conversa fiada, isso é ilusão, isso aí é conversa para boi dormir. E é por isso que a miséria do Brasil, a pobreza do Brasil nunca acaba. Porque é conversa fiada, prejudicando, na verdade, o pobre no final das contas, não é ajudando ele. E é por isso que o real está desvalorizando ainda mais perante ao dólar nos últimos 2 anos, mais do que a sua normalidade, né? Do que a sua desvalorização normal. A projeção era que o dólar crescesse 30% perante o real nos próximos 5 anos. Só no último ano foi 16%. E quando a gente olha para os próximos 2 anos de Lula no Brasil, Trump nos Estados Unidos, eu falei isso no último vídeo, né? Os dois não se bicam, os dois se atacam. E o nosso negócio, a nossa economia gira em cima de muitas exportações que a gente faz para a América do Norte. Então a gente necessariamente precisa ter um mínimo de bom relacionamento para que a gente não sofra ainda mais nos próximos 2 anos. Quando o Trump venceu, eu falei isso aqui. Passou 2 semanas, a Janja me manda o Elon Musk ir para um buffet. Cara, vai ficar difícil. O dólar a R$7 até o final do governo Lula já é uma realidade, se continuar da forma que está. E o dólar cada vez mais caro, como a gente importa, e o que a gente importa, se a gente paga em dólar, a gente paga mais caro, para comercializar aqui fica mais caro. Quanto mais caro o dólar, mais caro é a sobrevivência do brasileiro, a comida, o combustível, a roupa. E quando a gente fala de dívida interna, né, tem pessoas que falam assim, pô Marcos, o governo ele não é empresa, ele não existe para dar lucro, para ter caixa gordo, ele existe para ajudar o cidadão comum. Eu concordo. Mas uma vez que ele não tem, por mais que ele não seja uma empresa, ele tem que ter uma obrigação de ter uma boa gestão financeira. Porque se ele não tiver uma boa gestão financeira, quem vai pagar essa conta é o pobre, é o cidadão comum. Por isso que eu canso de falar, responsabilidade fiscal é um bem social.